Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Está começando o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Hoje, segunda-feira, dia 16/10/2023. Semana passada não tive presente por causa do problema de queda de luz aqui, mas o programa foi tocado brilhantemente pelos nossos companheiros de bancada. Mas antes de eu continuar aqui e chamar você que está assistindo a gente, curta o canal, se inscreva, vai lá naquele sininho, se inscreva no canal para você receber as notificações do Boletim da Manhã. Compartilhe este programa para que nós tenhamos mais alcance. E curta, vai lá no sininho, dá uma curtida. E eu quero chamar aqui nesse início de semana para abrilhantar a nossa manhã de segunda-feira, Daniel Rodrigues, presidente da Associação Sou Mais Brasil. Seja bem-vindo, irmão. Bom dia, Emi, bom dia aos amigos de bancada e bom dia a toda a nossa audiência. Vamos para mais um dia de notícias, sempre trazendo a verdade. Bora. Exatamente. E direto de Foz do Iguaçu, lá de Foz do Iguaçu, meu amigo Pedrão. Chega mais, Pedrão. Muito bom dia nossa audiência, bom dia a você que assiste o Boletim da Manhã a qualquer hora do dia ou da noite. A gente está aqui hoje preparado para trocar uma ideia boa sobre o que aconteceu no final de semana no ambiente político, no cenário brasileiro e mundial. Então vamos embora, porque a gente tem muito assunto para debater aqui hoje. Exatamente. E também fazer campanha para o nosso amigo Pedrão, que ele vai ser o presidente da Associação de Moradores lá na cidade dele, Foz do Iguaçu. Nós temos que ocupar todos os espaços. Não é mesmo, Pedrão? Domingo, né, Pedrão? Domingo? Isso, domingo, dia 22. Já. Então, Associação de Moradores. E vamos legal, fazer campanha legal. durante a semana toda. A gente vai estar fazendo campanha aqui, nossos amigos lá de Foz do Iguaçu, que moram lá perto, para votar num conservador para assumir a Associação de Moradores. Gente, vamos às pautas de hoje. Então, vamos às pautas de hoje? Hoje a pauta quente, hein? Hoje a pauta quente. Gilmar Mendes diz que eleição de Lula se deu por causa do STF. Cresce o número de moradores de rua após o PSOL e decisão do STF que impediram a remoção desses moradores de rua e também dos cracudos. Amazônia em chamas e a esquerda calada. Ninguém fala nada. Cadê o Hulk? Cadê o DiCaprio? Cadê a Greta? A Amazônia está com uma névoa de fumaça que não dá nem para ver direito. Tá cheio de girafa sendo queimada lá, hein? Está queimando girafa na Amazônia, exatamente. E uma notícia boa, até que enfim. A direita do Daniel Noboa venceu as eleições no Equador, mas o consórcio faz o L, fala o seguinte: a extrema-direita vence no Equador. É porque toda direita é extremista. Então, você que está assistindo a gente aí já sabe, né? Quando falar que é extrema-direita, pode ter certeza que é um direita, um conservador moderado de direita, como nós, normais. Porque nós, para eles, somos considerados extrema-direita radical. Não é? É uma coisa, assim, absurda. Então, vamos à primeira pauta. Vou começar com o Daniel. Daniel, Gilmar Mendes, ele fala o seguinte aqui. Cadê? Tem aqui a aspas do Gilmar Mendes. Abre aspas, para não dizer que a gente está falando, botando palavras na boca do Java. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Confessou Gilmar Mendes. Daniel, isso aí, esse comentário, até porque nós temos ministros e iluministros popstars, né? Depois que teve a criação da TV Justiça, né? Os caras se acham artistas de Hollywood, os 11 homens e um destino, né? Dá até para fazer até tema de filme, né? Como é que você vê esse comentário ou essa confissão, né? Que a gente, na verdade, já sabia, do Gilmar Mendes? Dá até aquele filme, tem 11 Homens e um Segredo, né? Nesse caso aí, 11 Homens e nenhum segredo, porque o negócio está bem mais claro. Não tem segredo para ninguém
e cada vez eles afirmam mais. É um falando que venceu o bolsonarismo. Acho que eles estão reivindicando quem fez mais para ajudar o Lula. Quem fez mais contra o Bolsonaro. Eu acho que a disputa entre eles é essa. Da outra vez o Gilmar Mendes já falou que atrapalhou mesmo o Bolsonaro, mas foi para o bem. E agora ele está falando que se hoje temos a eleição do Lula, isso se deveu à decisão do STF. É bem interessante essas frases que eles vão soltando e vão cada vez mais se entregando, né? Eu acho que montando é porque, quebra-cabeça montando o quebra-cabeça da hipocrisia, né? Vamos falar assim, é um quebra-cabeça de frases que vai montando a verdadeira história e quebrando as narrativas. Sim. Não, então, e nesse mesmo, parece que era um congresso, né? Um evento que estava acontecendo em Paris. Fórum Internacional. Foi um fórum internacional. Paris, né? Isso, Internacional Esfera, o nome do fórum. É isso aí. Aí estava lá o Pachecão, Pão de Queijo, estava o Gilmar Mendes, estava uma galerinha lá. E aí parece que o Pacheco andou falando algumas coisas, que o Congresso tem um papel dele, que o STF tá... Aquilo que a gente já sabe. Andou falando ali e o Gilmar não gostou e aí falou, não, peraí, quem manda no Brasil é o STF. A gente até ajudou o Lula, a gente elegeu o Lula e parece que ele resolveu colocar às claras tudo isso. E isso ele falou dentro de um contexto ainda de que eles acabaram com a Lava Jato. Ele falou Exatamente. Isso. Então, nós acabamos com a Lava Jato, quem deu a decisão para eleger o Lula fomos nós. Então, assim, cada vez vai ficando... E são réus confessos, né? Mas a partir do momento que eles destruíram a Lava Jato, então mudou-se os parâmetros jurídicos de como a coisa funciona. Aí a delação só vale quando é contra o Bolsonaro. A delação que eles fazem, que isso aí para mim é uma delação, né? É uma delação premiada aí do Gilmar Mendes, que ele soltou lá. Mas aí não tem problema, a delação nesse caso não tem validade, como outras delações foram divulgadas. Ele vai investigar ele mesmo, vai julgar ele mesmo, vai ser o relator dessa confissão dele mesmo, e no final ele vai engavetar o processo que ele mesmo fez contra ele mesmo. Não é? Eu acho que isso que é a cara do STF hoje. Daniel, está aí? Oi, não estou te ouvindo, Daniel. Ouvindo. Vai lá. Oi. Eu vou deixar o Pedrão comentar um pouco mais, até porque, apesar de eu ser advogado, se eu estender muito aqui, quem vai precisar de advogado sou eu. Eu falar tudo que eu penso aqui. Aí, Pedrão, tá empurrando a perseguição do STF e da Polícia Federal lá da Gestapo para cima de você no seu comentário. Aí, Pedrão, o que você vê aí nessa confissão, né? É uma confissão, não é uma confissão do ministro Gilmar Mendes. Eu já vou para um lado que eu vou evitar que qualquer tipo de problema jurídico para mim. Então, eu vou parecer agora um esquerdista falando. Eu concordo com o Gilmar Mendes, eu apoio a fala do Gilmar Mendes, ele está correto na fala dele. Ele foi muito preciso no que ele disse, que realmente o Lula está no poder por ação do STF, inclusive algumas ações, quando o Bolsonaro entrou com ação reclamando das inserções de rádio no Nordeste que foram fraudadas, e o STF deixou por isso mesmo, né? Então, assim, são várias as atitudes do STF que corroboram, que provam que o Gilmar Mendes está certo nessa afirmativa dele de que o Lula hoje é presidente, sim, por causa do STF. Exatamente porque foi do STF que partiu uma decisão esdrúxula, absurda, né? Respeitosamente falando aqui, absurda, de, através de um habeas corpus, decidir que o processo do Lula deveria ser reiniciado porque a vara de Curitiba não era competente. Então, o Gilmar Mendes está correto na afirmação dele, de que realmente o Lula está aí por conta do STF. E o Gilmar Mendes não tem também direito de ficar reclamando, porque logo que o Lula foi eleito, ele fez uma reunião com os ministros do STF, foi lá, sentou com eles, abraçou todos, deu tapinha no rosto, acariciou, né? Liberou mais verba para que as lagostas não faltem, está tudo certo, está todo dia, está tudo sob controle. Então, assim,
a parceria do STF com o governo Lula, segundo Gilmar Mendes, eu acho que é uma parceria realmente verdadeira e eu estou com ele. Dessa vez eu digo que o Gilmar Mendes está correto. E ele cita mais, eu vou chamar Daniel aqui também, porque, Daniel, você é um advogado aqui, você tem que falar, irmão. Não tem essa de ficar quieto, não. Ele também citou o seguinte, abre aspas, muitos dos personagens que estão aqui hoje, se referindo aos empresários que estavam nesse evento, de todos os quadrantes políticos, só estão aqui porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Isso ele se referiu aqui. E ele se refere também, abre aspas, que a essas pessoas que apoiavam o governo que foi derrotado nas urnas, a ordem de coisas que estavam se desenvolvendo. Então, quer dizer, ele se entrega também que eles acabaram com a Lava Jato, porque a interferência deles fizeram com que Lula voltasse a ser elegível, vamos colocar assim. Então, aí você demonstra literalmente que nós não somos teóricos da conspiração, porque isso que o Gilmar Mendes acaba de falar, tanto do Lula, que ajudou, porque foi culpa do STF nós estarmos hoje caminhando para a Venezuela, a caminho da Venezuela. E também que a Lava Jato teve que destruir a Lava Jato para poder completar o ciclo, não é? Como é que você vê isso, Daniel? Então, eu acho que uma dose de raiva pós-discurso do Pacheco, misturada com champanhe de Paris, pode ser perigoso. Mas às vezes o cara fala... Agora. Chega, caiu ali. Caiu tudo aqui, estou de volta. Não me machuquei. Uma dose de raiva após o discurso do Pacheco, misturado com champanhe de Paris, pode ser perigoso. Às vezes faz o cara falar demais. E aí o cara ficava com raiva, isso foi nítido no discurso de Gilmar Mendes, era o discurso de uma pessoa com raiva, que ele começou a apontar o dedo para todo mundo. O Lula só está lá por causa da gente. Vocês empresários aqui que estavam tudo na Lava Jato, a gente derrubou a Lava Jato, agora vocês estão aqui em Paris, aqui com a gente, aqui comendo aqui tudo do bom e do melhor. E aí ele foi batendo em todo mundo, mostrando ali todas as ações que o STF veio fazendo ao longo dos últimos anos. Então, assim, ele deixou claro que eles acabaram com a Lava Jato e por isso os empresários estavam ali. E aí depois ele fala que a partir do STF o Lula foi eleito. Então, assim, eu acho que ele deixou passo a passo ali claro. Isso tudo porque ele estava com raiva do discurso do Pacheco, que está insistindo em falar, em ser o contrapeso, o freio, o contrapeso para o STF a partir do Senado. Em propor, não é nem o impeachment que deveria ser, mas só dele propor a votação de algumas questões que limitam um pouco o poder do STF, que tem extrapolado, já gerou essa raiva toda. O Barroso já andou fazendo declarações, agora o Gilmar Mendes. Então, assim, você vê que, pelo menos, o caminho realmente é esse que a gente já vem apontando há muito tempo, uma reação do Senado. Você vê pelo discurso de fúria aí do Gilmar Mendes e dos pares dele. Ou seja, eles estão sentindo que realmente o Senado pode agir e pode limitar. O Pacheco falou, se eu não me engano, um pouco antes, ele discursou, e falou de limitar as ações que chegam no STF. O STF deveria ser uma corte constitucional em que não se chegasse tudo para o STF, para que ele não tivesse todo esse poder que tem hoje de mandar e desmandar, mandar no Executivo, mandar no Legislativo e tudo mais. Então, assim, isso está causando um alvoroço dentro do STF, que está vendo que pode ser colocado limite que eles não querem ter. Porque o próprio falou que cabe a eles tomar todas as decisões de decidir os rumos do país, porque eles não foram eleitos. Isso foi frase do próprio Fux numa entrevista, ele fala o seguinte: a diferença é que o Congresso foi eleito, então eles ficam se preocupando com o que o povo vai fazer, de repente não vão ser mais eleitos, mas nós não fomos eleitos, então nós podemos decidir o que a gente quer e mudar o rumo do país. Não é assim que a coisa funciona, e é hora, mais do que nunca, do Senado mostrar isso. Espero que o Pacheco, apoiado pelos outros senadores, não recue nessas ações que estão acontecendo a nível de Congresso, para que a gente possa ter um mínimo
o mínimo de equilíbrio. Ainda insisto, o certo seria impeachment diante de tudo que já aconteceu até agora, diante de todas as ações já tomadas por alguns ministros, inclusive por falas de alguns ministros, já caberia impeachment certo. Exatamente. Pedrão, Rodrigo Pacheco, ou Rodrigo Pão de Queijo, ele é um dos culpados por esse avanço. Foi o César, foi qual o nome do que veio antes lá? O Alcolumbre e depois o Pacheco. São os culpados desse avanço total do STF em cima das prerrogativas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados, além da perseguição a jornalistas, censura prévia, tudo isso. O Pacheco foi um que sentou em cima de tudo e ele tinha um objetivo direto, que era ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, até porque ele não se elege nem para síndico de prédio em Minas, pelas pesquisas que lá e pela galera que a gente, pelo menos o pessoal que eu conheço de Minas lá, alguns jornalistas me falam que Pacheco está mais queimado do que pão de queijo que ficou 10 horas no forno. Então, quer dizer, ele não vai conseguir. E agora vem ele, que eu acho que não faz mais do que a obrigação dele estar fazendo isso, não tem que bater palma para ele, porque é uma obrigação num país democrático você ter uma atitude para frear um avanço de uma instituição em cima da outra. E como é que você vê, Pedrão, politicamente agora, o novo Pacheco, né? Vamos falar assim, é o novo Pacheco aí querendo mostrar o que já devia ter mostrado há muito tempo. Então, eu concordo com o final da sua fala, que o Pacheco está mostrando agora o que deveria ter mostrado há muito tempo. É evidente que eu concordo que o Pacheco pode ser classificado como o Pacheco pão de queijo, pode ser classificado como o Pacheco que não funcionou, mas no ambiente político, que eu analiso há um tempo, as coisas funcionam de acordo com as movimentações e também com os interesses. E esses interesses vivem mudando. Infelizmente, nos últimos anos, nas últimas sequências aí de 2 anos, infelizmente, esses interesses não ventaram para o nosso lado, porque o Rodrigo Pacheco, como você bem disse, tinha essa intenção maior de ser indicado ao STF, acho que isso ficou muito claro, e ele estava aí dando uma caminhada para o lado do governo do Lula. Mas, felizmente para nós, e acho que felizmente para o Brasil, ele não conseguiu, parece que ele está fora dessa possibilidade de indicação e começou a tomar algumas atitudes que a gente precisa dizer que são atitudes boas, são atitudes que agora não é que a gente vai fazer com que o Pacheco seja eleito em Minas, que a gente vai incentivar que votem nele, mas eu acho, é a minha visão, que a gente deve apoiar essas ações do Pacheco, porque elas são boas para o Brasil, elas são importantes para o Brasil. E quando a ação é boa, a gente precisa caminhar junto, porque senão a gente vai ter 2 problemas. Se nesse momento a gente meio que não surfar nessa onda do Pachecão aí, talvez seja 1.5, né? Não vou falar 2.0, mas um Pacheco 1.5, querendo bater de frente com o Supremo Tribunal. Isso está movimentando outros senadores, é importante a gente falar isso, a gente teve uma semana aí de obstrução no Senado. Então, tem outros senadores que também estão sendo motivados por essas ações. Então, eu digo, para mim, nesse momento, é tempo da gente caminhar nessa direção, da gente apoiar essa atitude do Pacheco, porque é uma atitude boa. A gente está mais do que convicto que o STF precisava de uma trava e, se eles estão começando a pelo menos falar em travar, eu momentaneamente estou do lado deles apoiando para que isso realmente aconteça, para que isso realmente avance mais. Não tenho certeza do resultado, evidentemente, mas eu prefiro acreditar que alguma coisa de melhor vai surgir desse enfrentamento do que a gente continuar acompanhando aquela parcialidade, aquela omissão que dava nojo.
onde a gente via só o STF atropelando as atribuições do Senado Federal e ninguém falava nada. Então, assim, no momento, a minha posição é de que está muito bacana. Na verdade, quando fala de Rodrigo Pacheco de STF, que eles estão brigando, eu sou a favor da briga. Isso eu também sou. E é um ponto importante, é porque atitudes têm que ser feitas, deveriam ser feitas e estão sendo feitas. Mas agora cabe à população de cada estado cobrar o seu senador, porque o senador representa o estado. É diferente do deputado que representa o voto proporcional de uma população, mas o senador está lá para defender os interesses do estado inteiro, não de uma determinada região. Então, agora se faz importante, porque, infelizmente, as pessoas nem lembram em qual senador votou. Tem muitas pessoas que falam, não lembro nem qual senador que eu votei. Então, quer dizer, num momento como esse, onde está tendo um fio de esperança que haverá um embate, que, como o Pedrão falou, eu também sou a favor da briga, entendeu? Sou a favor desse embate mesmo, porque é a nossa democracia que está em jogo, é a nossa liberdade que está em jogo. Então, quer dizer, cabe agora a cada um do seu estado ver o senador que representa o estado e ir para cima cobrar posicionamento, porque uma andorinha não faz verão. Então, toda a federação tem que estar, e os senadores têm que estar em prol de um mesmo objetivo, senão, como mesmo falou o Pedrão, a gente não sabe se isso vai para frente ou não. Então, fica aqui um pedido à população conservadora que assiste a gente do Brasil todo, que cobre o posicionamento do seu senador, do seu estado, para que isso vá à frente. Senão, vai ser mais do mesmo. Mas vamos para a segunda pauta, que também tem a ver com o STF, até porque quem pauta o Brasil de um tempo para cá é o STF, praticamente, né? E isso tem que acabar. Cresce o número de moradores de rua após a ação do PSOL e a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que está até aqui, que proibiu a retirada do morador de rua de forma coercitiva, né? Chegar lá e retirar o morador de rua. E, com isso, as praças do nosso país, eu posso falar aqui de Niterói, da minha cidade onde eu moro, a Cracolândia está tomando conta de tudo. Teve a loja de um amigo meu, ali em frente a uma delegacia, que quebraram o vidro da loja, os cracudos quebram o vidro da loja para tentar assaltar, roubar coisas e para vender, para consumir droga. Então, ali não é questão de morador de rua, são cracudos que estão ali, e com essa decisão do STF, fica meio difícil você ter uma ação para realmente resolver o problema. Daniel, como é que você vê essa questão aí? Até porque todos os municípios têm a questão da Secretaria Social, né? Assistência Social, que geralmente está na mão da esquerda, e a esquerda usa o social como massa de manobra. Então, para as pessoas que estão assistindo a gente, repare no seu município, vai lá ver qual é o partido, qual é a bandeira que tem assistência social. Na maioria das vezes é PSOL, PT, esses partidos de esquerda. Como é que você vê isso? Primeira ação do STF interferindo mais uma vez, e o que a gente pode fazer como população que está sendo literalmente acuado por drogados, moradores de ruas drogados, que estão usando as ruas e estão começando agora a assaltar, quebrar loja, invadir, a assaltar pessoas na rua, senhoras, idosas. Aqui na nossa cidade de Niterói, a gente está vendo isso todo dia, praticamente. Então, é uma situação complexa, a questão de usuários de drogas. Já vem de um certo tempo no Brasil e tem piorado muito recentemente. Piorou muito. Aí você tem o STF falando de liberação de drogas, então a tendência é piorar cada vez mais. O STF tem se metido em pautas que não lhe cabem, e todas as decisões vão no sentido de piorar a vida do cidadão brasileiro, da população brasileira como um todo. Essa foi uma ação, como você falou, do PSOL, para impedir os moradores de rua, e aí eu falei, não só os moradores de rua, como os objetos, né? Tudo que eles largarem na rua não vai poder ser retirado por parte de prefeituras e governos estaduais.
entra até, Emi, na questão que você falou, dos estados cobrarem posicionamento dos seus senadores. E essa é mais uma questão que faz com que os senadores tenham que se movimentar com relação aos avanços do STF, porque muitos governadores estão sendo prejudicados de governar em seus estados. Porque cada governador, cada prefeito, ele sabe das suas dificuldades locais. Não pode o STF, com uma decisão para se aplicar em todo o âmbito nacional, decidir que agora você não pode mais fazer nada, você não pode mais tirar as coisas do morador de rua. E aí, como é que você faz quando o morador de rua monta uma barraca em frente ao comércio? Você faz o quê? Faz o comércio falir, aí você deixa ali uma família inteira sem renda, ou várias famílias, porque tem empregados envolvidos naquela operação, e você deixa várias famílias sem renda, porque você não pode tirar uma barraca que foi montada em frente a um comércio. É assim que a gente vai agir no Brasil, e é assim que a gente espera que o Brasil avance. Não tem como, entendeu? São decisões incoerentes, olhando somente a questão meramente ideológica. O PSOL promove ações ideológicas baseadas tão somente na sua ideologia político-partidária e dane-se o resto do Brasil. E o STF, como sempre, ministros que se declaram iluministas, progressistas, embarcam nessas ações e dão decisões sem olhar o quanto isso pode afetar a sociedade brasileira como um todo. O governador Tarcísio, em São Paulo, está tentando fazer um trabalho com relação à questão da Cracolândia, que lá é público e notório, todo mundo sabe a situação da Cracolândia em São Paulo, mas que já não está mais restrita só a São Paulo. Vários municípios do Brasil que você vai, tem lá já as suas Cracolândias, as suas regiões conhecidas por ter diversos usuários de crack. Niterói, como ele me citou, não está diferente disso. E pouco se fala sobre isso. Você tem um outro vereador, você tem o vereador Douglas batendo nessa questão e tal, mas as secretarias de assistência sociais, como em Niterói, por exemplo, está na mão do PT, em outros lugares é mão do PCdoB, PSOL e todos esses partidos que a gente conhece. Então, não tem ações efetivas. O governador Tarcísio está tentando fazer um trabalho conjunto com diversas frentes lá em São Paulo. Mas aí, diante de uma decisão dessa, já fica limitado. Porque qual era a ideia? Você ter a polícia agindo, você ter assistência social, você ter ali a geração de emprego e renda, você ter a questão da saúde pública, você ter todas as pastas do governo do Estado envolvidas em prol de mudar a realidade da Cracolândia, acabar com a Cracolândia a partir ou da mudança de vida daquelas pessoas gerando emprego, ou levando essas pessoas de forma até compulsória, já que elas não têm mais as condições psíquicas de decidir por si, levando para serem tratadas. Porque o que a gente faz quando uma pessoa tem Alzheimer, ou tem uma esclerose, ou tem alguma coisa nesse sentido, uma doença degenerativa cerebral, por exemplo? Ela fica impedida, não é assim? Essa pessoa tem a condição de assinar um contrato, alguma coisa? Não tem. Não tem. O que você faz? Coloca um procurador. Ela não é assim. E esse procurador vai agir pela pessoa, pelos interesses da pessoa. Assim também tem que ser com relação a essas pessoas em situação de vulnerabilidade com relação às drogas, especificamente. Saiu uma matéria recentemente falando que aumentou o número de moradores de rua em Brasília, estão se espalhando em Brasília. Mas não é só em Brasília, é no Brasil todo. E se não forem tomadas ações contundentes com relação a isso, e aí é combate às drogas e não liberação das drogas, aí é trabalho interdisciplinar ali entre as pastas de ministérios, de secretarias, para você tentar resolver essa questão e você deixar o STF legislar mais uma vez, dessa vez ele age em cima do Executivo. Você vê que é interessante. A gente fala do STF legislar no lugar do Legislativo, mas ele também age no lugar do Executivo. Ele tira poderes do Executivo, porque isso é uma coisa que caberia ao Executivo. Ele tira esses poderes do Executivo e ele determina o que tem que ser feito. Como pode ser feito, o que não pode ser feito, naquilo que... Por causa de um partido político, né? Por causa de um partido político e, de repente... Não dá. A gente está chegando numa situação crítica no Brasil e que precisa uma mudança acontecer para que o STF não paute o Brasil como um todo e gere esses inúmeros problemas que nós estamos vendo todos os dias no Brasil. Todos os dias. Você
todas as cidades você já tem pessoas usuárias de drogas. Cada vez esse número aumenta, e se você não tiver nenhuma ação contundente com relação a isso, principalmente com relação à internação compulsória, isso é algo que precisa ser debatido no Congresso, as formas de fazer isso, essas ações compulsórias para mudar a vida dessas pessoas, tentar de alguma forma salvar essas pessoas que estão perdidas para as drogas. Se você não fizer algo nesse sentido, eu temo que o Brasil vai ficar numa situação extremamente crítica. Além da questão da pobreza, igual da Venezuela, você vai ter as drogas somadas a isso tudo, você vai ter uma alta da violência, que está tudo interligado, e a gente entra numa situação crítica que talvez não tenha nem volta. Exatamente. Pedrão voltou aí. Pedrão, a gente estava até conversando antes de entrar no ar aqui, a questão de como a esquerda ocupa esses espaços na área social em tudo quanto é lugar. Ele até comentou aqui que até o nome lá do programa social é igual ao nome aqui de Niterói, e a secretaria. E Foz do Iguaçu também deve estar vivendo esse problema, que como é um problema que está no Brasil todo, e com essa decisão do STF aumenta, né? Porque agora, além de protegido por lei, né? Porque o Estado já não tem mais o poder de fazer nada, nós temos as secretarias de assistência social na mão de quem usa essa galera como massa de manobra. Como é que é aí em Foz do Iguaçu, Pedrão? Que aí até é importante para a gente ver que é uma realidade no Brasil todo. Você que está em outro estado, em outra cidade, como é que funciona essa questão? O panorama do Sul como um todo, Pedrão, queria saber também, tem essa curiosidade. Exatamente, é uma curiosidade nossa aqui no Sudeste. Então, Foz do Iguaçu é uma cidade que ela é diferente de grande parte do Brasil, porque Foz do Iguaçu é uma cidade no interior do estado do Paraná, no final do estado do Paraná, a quase 800 quilômetros da capital. É uma cidade que cresceu muito rápido, desenvolveu de maneira assim extremamente acelerada nos anos 70 por conta da construção da hidrelétrica de Itaipu. A população de Foz do Iguaçu era de menos de 100 mil habitantes. Hoje tem mais de 280 mil pessoas. Então, era uma cidadezinha pequena no interior, com ruas de barro. E quando chegou aqui a construção da hidrelétrica de Itaipu, vieram para a região, de uma vez só, mais de 40 mil trabalhadores. De uma vez só vieram para cá. E a Itaipu foi construindo, a partir dessa necessidade, a infraestrutura da cidade. Hoje, tanto que a cidade aqui é dividida por vilas. Então, tem a Vila C, que é mais perto da Itaipu, da hidrelétrica, onde foi construída casas mais simples para aqueles operários que metiam a mão na massa para a construção. Aí tem a Vila A, que é uma vila mais, assim, mais... Eu acho que é tudo igual, mas é uma vila que eles dizem que tem um poder aquisitivo maior, vamos falar assim, que morava uma outra turma, que acho que tinha um veículo à disposição para se locomover. E tem a Vila B, que é uma vila, aí já dá para dizer que é extremamente classe A+, tem amigos lá, tem engenheiros que moram ali dentro, e assim foi se formando a cidade de Foz do Iguaçu. Mas houve um crescimento muito rápido. Com esses trabalhadores, vieram vários problemas para a cidade. Para ter uma ideia, tinha muito homem e pouca mulher. Então, em Foz do Iguaçu se estabeleceu uma rede de prostituição quase que administrada pelo Estado, porque veio muitas prostitutas para dar assistência para esses homens, é verdade, isso é fato, e elas eram regulares, tinham carteirinha para ter acompanhamento médico, para fazer exame, justamente para que não houvesse ali uma propagação de doença, né? Porque as relações eram relações assim, todo mundo com todo mundo. Então, isso trouxe um crescimento diferente para Foz do Iguaçu. E mesmo assim, hoje, com esses dados que eu passei para vocês, nós não temos aqui um número expressivo de moradores de rua, de pessoas que utilizam drogas. Não é expressivo, por mais que eu concordo com vocês.
qualquer número de vândalos, de pessoas drogadas que atacam comerciantes, isso já afeta. Então, a gente tem, mas é bem pequeno. A gente tem esse problema, mas é pequeno. Por que temos um problema e é pequeno? A rede de atendimento, eu conheço no Rio de Janeiro e conheço aqui. A rede de atendimento de saúde age de maneira diferenciada, então é mais presente, é mais constante, é mais organizada, é também mais disponível. Então, assim, a gente tem um suporte maior do que o que a gente vê no Rio de Janeiro em relação à saúde dessas pessoas que usam drogas, dessas pessoas que estão em situação de rua. Porém, existe. Agora, um fato que eu gostaria de relatar aqui, e vou chamar a atenção até dos próprios moradores de Foz do Iguaçu, é quando essa relação também com as pessoas que vivem na rua ela é muito pacífica, ela acaba se tornando rotineira, cotidiana. Por quê? Aqui em Foz do Iguaçu, do lado do Bosque Guarani, que é um zoológico municipal, foi desativado, se não me engano, no ano passado, mas fica no centro da cidade. Tem uma rua lateral, chamada Mendes-Sá, que tem uma casa de madeira no centro da cidade, onde mora um cidadão que mora na rua, mas ninguém se incomoda com aquilo. Eu passo lá e fico abismado. O cara mora num barraquinho improvisado de tábua no centro de Foz do Iguaçu, mora ali no centro da cidade. Outras pessoas que a gente vê, sabe, é um abandono legitimado, mais ou menos isso. Um abandono legitimado. A gente vê que se tornou normal aquela pessoa estar ali sem ter o direito de receber uma casa, que era o que o governo municipal poderia fazer, ou o governo do Estado, e deveria, né? É um direito do cidadão, direito constitucional, que ele tenha moradia, mas está ali vivendo pacificamente. Então, não é igual. Também conheço outras cidades aqui do sul do Brasil, não é igual o que a gente tem aí no Rio de Janeiro, infelizmente. Há mais organização, há mais acesso, e essa prática, eu gostaria de falar isso, essa prática de remoção compulsória da pessoa em situação de rua, ela não é uma arbitrariedade, como diz o PSOL, pelo contrário, essas pessoas elas são removidas com assistência médica, não é uma prisão. Eles querem transformar isso numa prisão, num absurdo, mas esses pessoalistas, eles não levam um desses moradores para suas casas para cuidar. Eles não pegam não tem um projeto do PSOL que leva pessoas em situação de vulnerabilidade social, envolvidas com crack, com droga, que eles levam para o espaço deles para cuidar. Quem faz esse trabalho são os cristãos, são as casas de recuperação evangélicas, católicas e algumas até espíritas, que trabalham cuidando dessas pessoas. Não há grupo do PSOL. Eles realmente fazem o que ele me falou. Usa esse povo como marketing político, como se estivesse defendendo coisas que, muito pelo contrário, eles só estimulam que essas pessoas estejam mais vulneráveis na rua, e o que elas têm à disposição é utilizar droga. O que elas têm à disposição, porque não tem alimento, não tem moradia, a droga acaba sendo uma maneira de fuga da realidade que eles vivem. E chega a um ponto, como bem disse o doutor Daniel, que essas pessoas precisam de uma ajuda que elas nem têm consciência de que elas precisam, que elas nem conseguem entender que elas precisam. E aí é a obrigação do Estado, sim, remover essas pessoas e propor a elas uma recuperação psicológica na verdade, psicologia faz parte da saúde, mas uma relação psicológica e fisiológica, para que elas sejam livres desse mal que aprisiona elas. É uma prisão. Falam, mas você vai, se houver remoção compulsória, você tira a liberdade. Não é livre uma pessoa que é escrava das drogas, do vício de crack, que não consegue passar um dia sem usar pedras e pedras de crack. Não é livre. Então, assim, é uma decisão absurda que só mantém mais pessoas abandonadas nas ruas,
mantém mais pessoas escravizadas pelos traficantes de droga, mantém mais pessoas aí cometendo atos contra outros cidadãos, que muitas vezes essas pessoas nem têm a noção de fato do que estão fazendo. Então, assim, é uma decisão extremamente absurda, eu posso dizer, porque é uma coisa que me preocupa bastante, chega a ser covarde. Você impedir que essas pessoas tenham um tratamento adequado, a gente tem que ter cuidado quando fala desse tema para realmente mostrar com clareza de que a internação compulsória não é um aprisionamento, pelo contrário, é um ato de amor para que se propõe uma libertação de alguém que está preso e não sabe que está preso, porque a prisão está aqui, ó, na mente. A pessoa acorda de manhã, ela não acorda pensando na alimentação, ela acorda desesperada por droga, por mais droga. Então, é para essas pessoas que alguns municípios, né, alguns representantes da sociedade são a favor da internação compulsória, para que elas possam ser desintoxicadas, reorientadas e devolvidas para a sociedade, porque do jeito que está, não dá para continuar. Aí eu faço a pergunta que o doutor Daniel trouxe antes nos bastidores para a gente. E aí? E aí, STF? Faz o quê? E aí? Não, faz o quê? Se não interna para cuidar, faz o quê? Faz o quê? O que Vamos levar para lá. Vou levar lá para o STF, para o Supremo, levar todo mundo para lá, botar lá no gabinete lá do Alexandre de Moraes, para ele ficar olhando lá, já que ele proibiu, aí se torna importante realmente essa ação que o Senado e a Câmara estão fazendo de limitar literalmente o poder do Supremo Tribunal Federal, porque os caras estão se metendo em tudo, até na vida do cidadão comum, que literalmente essa questão da droga é um câncer na sociedade. A droga acaba literalmente com a família, acaba com a vida da pessoa, ainda mais o crack. Eu tenho um amigo que usou crack uma vez e agora o cara não consegue largar, tá mendigo na rua, a gente tenta tirar ele e ele volta. A gente fez vaquinha para botar ele numa clínica, ele foge da clínica e volta. Então, quer dizer, é uma droga que literalmente acaba com a noção de civilidade da pessoa. A pessoa fica completamente fora de si. Então, quer dizer, e você tem ações do STF, onde proíbe que o Estado, que a função do Estado é cuidar destas pessoas. São pessoas, muitas vezes, que vieram de outro estado por trabalho, chegaram aqui, perderam o emprego e não tem dinheiro para voltar para casa. E fica aqui, acaba se envolvendo na droga, entra depressão, e daí você vê essa bola de neve que está. Daniel, é duro, mas a lei tem que ser cumprida, e a gente não pode ter um STF que tira poder do Estado de fazer o papel fundamental dele, que é cuidar do cidadão, seja ele qual for, e de qual partido e de qual, porque o Estado tem que cuidar de todos. Não, e a alegação do PSOL, porque lembrando que o PSOL é aquela contradição, Partido Socialismo e Liberdade. Então, a alegação deles, nesse caso, é pela liberdade. É porque a pessoa que está na rua, ela não pode ser internada compulsoriamente, ela não pode ser removida por um tratamento médico, porque senão você fere a dignidade da pessoa humana. Aí fica a pergunta, que dignidade a pessoa que está na rua, usuária de drogas, toda suja, roubando, quebrando vidros, roubando coisas para vender, se colocando em risco o tempo todo, porque está ali roubando, pode ter uma reação, levar um tiro, ela não consegue, que dignidade tem essa pessoa? Que dignidade humana tem uma pessoa dessa? Doutor Daniel, pro pessoal, desculpa interromper, Pedrão, pro pessoal, essa liberdade não serve para a senhorinha de 80 anos que estava com a Bíblia na mão no 8 de janeiro. Eles são terroristas criminosos, são contra o Estado Democrático de Direito, e essas pessoas que estão na rua, que você colocou muito bem, que dignidade tem uma pessoa dessa que se defeca na própria calça tão drogado, faz cocô na rua. Teve casos aqui em Niterói da pessoa ficar pelado na frente de senhoras
passando, andando. Isso é a dignidade que o pessoal quer, ou a dignidade seria tirar essa pessoa dali, dar-lhe um tratamento, cuidar, transformar a vida dessa pessoa, como muitas igrejas fazem, como bem o Pedrão colocou, igrejas católicas, centros espíritas, que fazem um assistencialismo que, às vezes, eu acho que é até demais, que acostuma, às vezes, a pessoa ficar naquela vida ali, porque pô, tem café da manhã, tem almoço, tem janta, vou sair daqui para quê? E daí, para entrar para a droga, nem todos os moradores de rua são drogados, mas muitos deles se tornam drogados. Não é, Pedrão? Dá continuidade aí. Não, aí em Niterói, eu acompanho, tem um vereador aí, um grandão, um compridão, que ele tem um defeito grave. Já vou falar aqui o defeito absurdo dele de ser tricolor. Chamado Gomes. Ele fala muito bem sobre esse tema. Então, aí, quem quiser acompanhar, é um compridão, assim, grandão. Não é bonito, não, mas o cara é guerreiro, entendeu? E é tricolor, tem esse defeito aí grave. Porque ele fala muito bem sobre esse tema. Niterói tem uma discussão muito mais ampla do que aqui no Sul sobre essa questão de moradores de rua. Eu estive até visitando Niterói há um tempo atrás e vi que realmente a principal avenida da cidade está muito feia, é muita gente na rua. E eu só queria completar ali com o que o doutor Daniel estava dizendo, que quando o STF e o PSOL eles tentam impedir a internação compulsória, infelizmente, um número muito expressivo dessas pessoas acaba sendo preso por conta de atos contra atos criminosos, às vezes um furto, um roubo de alguém que está passando na rua para comprar droga, acaba que essas pessoas compulsoriamente vão para a cadeia. Então, assim, não deixa... Eu não ouvi. Perdem a sua liberdade realmente de forma compulsória, né? Exatamente. Então, assim, não deixa tratar, cuidar, porque é importante a gente realmente falar disso. Quando está falando de internação compulsória, isso é guiado por um médico, é assistido por uma equipe de saúde, da Secretaria de Assistência Social. Então, não é que vai passar na rua e sai catando todo mundo, pelo contrário, eles identificam quem precisa daquele tratamento, identificam quem precisa somente de uma orientação de um psicólogo, é encaminhado para o CAS, identificam quem só precisa de um local para dormir. Então, não é que vai catar todo mundo e vai internar com carrocinha, né, de cachorro. É exatamente casos de pessoas que são identificadas, que não têm a capacidade mais de tomar decisão por conta própria, de pedir ajuda, e que talvez daqui a algumas horas e minutos vão se jogar na frente de um carro também, pessoas que, de repente, vão atentar contra a sua própria vida, porque a gente não está falando só dos males que eles podem causar a outras pessoas. A gente está em defesa do que elas estão causando a si próprias, a elas mesmas. Então, eu sou extremamente favorável ao acolhimento compulsório, porque, como disse, um vereador agora, vereadora do PSOL, a vereadora trans que tem o PSOL em Niterói, disse que é por conta de não haver o aborto que muita gente vai parar na rua. Então, eles preferem que as pessoas sejam assassinadas no útero, mas depois são contra que essas pessoas sejam tratadas, recuperadas e cuidadas. Então, assim, eles são a razão de eu entender, sem olhar no dicionário, o que significa hipocrisia. Exatamente. Por falar em hipocrisia, vamos entrar na outra pauta aqui, porque eu não estou vendo o Hulk, eu não estou vendo a Greta, eu não estou vendo os atores globais aqui, a grande mídia, comentando que a Amazônia está em chamas, onde está batendo recordes históricos de queimada, e a gente tem acompanhado pela internet, que a televisão geralmente não mostra isso, lugares na Amazônia, lá em Manaus, que você não consegue ver a 200 metros à sua frente por causa da fumaça das queimadas. E já foi registrado aí um recorde histórico, são mais de 6.991 focos de incêndio. E o único pronunciamento que nós tivemos, como é que eu vou falar,
a infelicidade, né, de ouvir esse pronunciamento foi da ministra, não é, Daniel? Que virou e falou, depois de 10 meses de governo Lula, falou que a culpa da queimada é do Bolsonaro. Esses caras são apaixonados pelo Bolsonaro, só pode. Eles têm uma tara, entendeu? Com eles. É impressionante como tudo é Bolsonaro, tudo é... Não, o governo é Lula, gente. Lula é o governo. Os Yanomamis estão morrendo lá por causa de doença de dengue e tal, que não tem vacina. Não compra vacina, é o governo Lula. Você está tendo um aumento da desnutrição nas tribos indígenas, é o governo Lula. E cadê os ambientalistas de plantão, Daniel? Como é que você vê essa hipocrisia aí desse consórcio? Faz o L, que tenta passar pano em cima de uma coisa que está aí. Os números não negam. Está aí. Recorde histórico de queimada na média para setembro está acontecendo agora. E a olhos vistos, porque as cidades estão embaixo de cinzas e fumaça, trazendo um prejuízo para a saúde da população, porque essa fumaça, quando é ingerida, traz problemas pulmonares, podendo causar câncer e levar até a morte. Isso aí o Pedrão pode comentar, como nosso estudante de medicina brilhante, ele pode entrar nessa esfera da saúde da fumaça. Como é que você vê isso, Daniel? Sua opinião aí sobre essa hipocrisia total e a queimada, né? Que é recorde histórico agora. É isso aí, 4 milhões de hectares, né? Queimados já ali na área da Amazônia. E não é composta só pelo Amazonas, mas principalmente ali Manaus, como você falou, está debaixo de fumaça. E aí eu queria destacar alguns pontos. O primeiro deles, eu fui procurar, quando separou esse tema aí para debater agora aqui pela manhã, eu fui procurar as notícias sobre isso. Eu acredito que eu tive muita dificuldade de achar notícias que falavam ali verdade, alguma verdade sobre o que está acontecendo lá. Por exemplo, essa questão da fumaça, você vê amplamente nas redes sociais, as pessoas mostrando até, falando, relatando as dificuldades que está sendo lá, e você não vê notícia disso, não. Você não acha notícia falando da fumaça lá, como é que o pessoal está com dificuldade de respirar, as doenças respiratórias provenientes disso, você não vê. Eu procurei assim, não achei nada. Você acha notícias antigas da época do Bolsonaro falando que Bolsonaro estava queimando a Amazônia. Isso você acha no Google. Exatamente. Esse é o segundo ponto que eu queria entrar, porque a Amazônia, ela passou a existir só no governo Bolsonaro, né? Antes ela não existia, e aí, a partir do governo Bolsonaro, ela passou a existir para essa galera aí, para Greta, para Leonardo DiCaprio, para a Anitta. Acho que os únicos que estão conseguindo respirar na Amazônia são os girafas, que a cabeça fica lá em cima, né? De repente, pega legal na fumaça, passa por cima da fumaça. Mas de resto, o pessoal está sofrendo lá. E aí, assim, é de uma hipocrisia tremenda a Marina Silva falar que é culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro estava lá no sul, mas de repente ele saiu correndo, pegou ali um jatinho, foi lá e tacou fogo na Amazônia e voltou correndo e ninguém viu. Mas a Marina viu. Então ela está botando a culpa no Bolsonaro. Só pode ser isso. Não, é de uma bizarrice absurda. Até quando vão ficar tentando levar isso? Mas, assim, quando você trabalha assim, conhece um pouco dos bastidores da política, você vê que falas como essa são extremamente propositais. Quando a pessoa de esquerda não tem saída, eles conversam entre eles, tá? Abertamente, que não tem saída para isso não tem o que a gente fala, vamos botar a culpa no Bolsonaro. Isso é articulado, é conversado, é combinado. Quando você não tiver o que dizer, bota a conta do Bolsonaro e sai pela tangente. Que é bem da esquerda, né? Acusar os outros do que eles fazem, né? Tem que ter um culpado, não pode ser eles, né? E aí a Marina propôs o seguinte, no meio dessa queimada toda, acho que ela propôs ir lá resolver, aumentar a equipe, chamar os ministérios. Não, o que ela propôs é que ela vai suspender o registro de imóveis de onde estiver pegando fogo. Ou seja, se o seu terreno lá foi alcançado pelo fogo, você vai perder o registro do seu terreno. Parabéns, mas vai dar para os índios no marco vai acabar toda a queimada temporal. Exatamente. Já perdeu o terreno, acabou, não vai ter mais queimada, acabou, porque Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro, tudo é Bolsonaro. Eu vou chamar até Pedrão para a roda aqui. Pedrão, Bolsonaro é culpado
por tudo que acontece no planeta Terra, né? Daqui a pouco vão culpar Bolsonaro do ataque de Hamas ao Israel também, porque só falta isso para a esquerda, né? Culpar Bolsonaro dessa ação. Mas, voltando à questão da Amazônia, né? Brincadeira à parte, a fumaça é muito prejudicial, não é, cara? A saúde da população. Se na cidade está assim, imagina quem está próximo às queimadas. E pelo que a gente está vendo no noticiário, sinal de chuva vai demorar lá, que a gente está no período de maior seca, né? Que está acontecendo. O incêndio não é dentro da Amazônia, a floresta Amazônia em si, porque a floresta Amazônia é úmida. É aos arredores onde começa a entrar no cerrado, né? Que chega a ser a divisão lá da floresta amazônica com o cerrado, que começa essa questão dos focos de incêndio por causa da seca. Como é que você vê isso, Pedrão? Primeiro, essa hipocrisia toda aí desses militantes que só descobriram a Amazônia no governo Bolsonaro e agora a Amazônia não existe mais, né? Acabou, não tem problema nenhum lá. É saudável, só falta dizer que essa fumaça é saudável, faz bem ao pulmão, porque eles vão respirar melhor. Como é que você vê essa hipocrisia e a questão do que tem que ser feito realmente na questão desses incêndios na Amazônia? Olha, realmente os órgãos ambientais amplamente divulgaram que a Amazônia está em chama e parte importante da floresta amazônica, tá? E já há relatos de que o incêndio devastou 8 vezes mais do território amazônico do que no mesmo período do ano passado. Então, o problema é grave. Agora, outros problemas também estão sendo percebidos pela população da região, que é a seca do Rio Amazonas. As pessoas estão sem água para consumir. O rio é a maior estrada hidrográfica do Brasil, então as pessoas circulam por ali, precisam trafegar por ali, se locomover para estudar, para trabalhar. É uma importante via de circulação de pessoas naquela região, então as pessoas estão ilhadas, sem poder se locomover. Eu li uma reportagem que crianças estão há semanas fora da escola porque não conseguem se locomover para as escolas. Então, o problema naquela região é muito grande. E fora o problema de saúde, porque essas pessoas vão carregar durante muito tempo os impactos dessa fumaça toda em seus pulmões. As pessoas vão adquirir doenças respiratórias, vão ter problemas sérios de saúde que vão acompanhar elas durante boa fase da vida, porque é difícil essa recuperação, não vai ser uma recuperação rápida. E, infelizmente, a gente vê que a resposta dos órgãos de governo elas são muito vagas, muito pequenas. Não se tem uma ação de saúde, a água está com dificuldade de chegar, o suporte não chega. E aí, simplesmente colocar a culpa no Bolsonaro é um absurdo muito maior, porque a gente não está aí, no momento, não é hora nem de debater culpados, é de entender o que esse governo está fazendo para minimizar o sofrimento das pessoas, porque o negócio está sério. Agora, o único beneficiado, os únicos beneficiados que, com toda essa tragédia, com toda aquela falácia dos militantes que diziam que as girafas estavam pegando fogo, sendo queimadas na Amazônia, foi o próprio governo. E as ONGs que ele representa quando vai buscar dinheiro na Europa para o Fundo Amazônico. Esse dinheiro que nunca chega na ponta para aquelas pessoas que mais precisam. A região do Amazonas e todo em torno da floresta amazônica, até mesmo no Mato Grosso do Sul, tem famílias muito pobres e desassistidas. As pessoas vivem mal e são fortunas e fortunas empregadas nesse tal do Fundo Amazônico para ajudar a cuidar da floresta amazônica que nunca chega na ponta. Precisa haver uma investigação para que eu não faça aqui. Eu nem vou dizer aqui para onde eu penso que vai esse dinheiro, mas precisa de uma investigação muito mais aprofundada, porque a assistência não chega na ponta para as pessoas que mais precisam. O atendimento de saúde é precário, falta água, o fogo está chegando, e a única notícia que eles receberam do governo é que, se pegar fogo na terra, vai perder o título de propriedade. É brincadeira. E isso é mais uma questão que está rolando também no Senado, né? Estava rolando na Câmara, a CPI das ONGs, né?
Eu não sei nem como é que está o andamento, porque, infelizmente, essas CPIs todas são sequestradas pela esquerda e acabam em pizza. Aí entra a importância do que a gente estava comentando antes, que todos esses problemas que acontecem vêm na má escolha do eleitor em seu candidato nas esferas municipais, estaduais e federais. Porque quem pode resolver esse problema são as pessoas que nós elegemos para estar lá. Então, quer dizer, essa questão do ocupar o espaço, nós como conservadores aqui, numa associação conservadora, se faz importante. Nós já demos um grande passo agora nos conselhos tutelares, com mais de 70% dos conselheiros eleitos no Brasil. Isso já foi um baque para a esquerda, balançou, já deu a primeira balançada. Vamos ter o exemplo agora, nosso amigo Pedrão, se Deus quiser, vai ser eleito presidente da Associação de Moradores lá do bairro dele. É mais um conservador à frente de um espaço que é tomado pela esquerda. Aqui em Niterói você tem a Associação das Associações de Moradores, que está na mão do PT o tempo inteiro. Os caras têm cargo na prefeitura, então, quer dizer, tem um monte de coisa e a gente vê isso literalmente. Então, todos esses problemas que nós vivemos passam pela escolha do candidato. Parece clichê, mas não é. E agora eu acho que o Brasil está acordando para isso, para as suas escolhas, porque as escolhas são importantes, porque você pode cobrar diretamente a quem você escolheu, e tem que cobrar mesmo. Deputado que vira a cara para você não merece seu voto de novo. Você pode errar uma vez, errar 2 vezes é burrice. Então, ao invés de procurar deputado que é famosinho, vamos procurar vereador, deputado que encara, que bota a cara, que vai para dentro, defender as pautas e faça literalmente o que tem que ser feito dentro do legislativo. Não é só ficar em rede social gritando. Né, por executivo. Exatamente. Por exemplo, no da Amazônia. Exatamente. A Amazônia é dominada lá pela esquerda, se você vê lá, e aí, essa situação que está aí. Então, quer dizer, todos os estados que são governados pela esquerda são um caos total, né? Você vê os prefeitos agora lá, tudo de greve ainda. Mas nem tudo está perdido, Daniel e Pedrão. Nossos amigos equatorianos, eu acho que a gente está começando, a América do Sul está começando a entender, por causa das redes sociais, o que o comunismo faz com o país, aonde ele entra. Nós tivemos a vitória do empresário de centro-direita. A extremo, faz o L, está chamando de extrema-direita. Mas o cara é de centro-direita, Daniel Noboa, de 35 anos. Ele foi eleito já com quase 91% das urnas apuradas, ele já estava eleito presidente. Ele, na disputa do segundo turno, contra a candidata Luísa Gonzalez, que era da esquerda, herdeira do movimento político Rafael Correia, que é um movimento de esquerda, que estava lá já de 2007 a 2017, que ficaram no comando. Então, Daniel, o Equador, eu acho que deu um passo certo para poder colocar o centro-direita, não é a extrema-direita, vamos deixar claro aqui para os nossos telespectadores, exatamente, para não entrar nessa narrativa aí. Como é que você vê esses movimentos? É o Milei na Argentina, agora no Equador. Você acha que o movimento conservador de direita nas Américas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, aqui, peculiar à nossa região, está começando a tomar força e está começando a mostrar e fazer o trabalho que tem que ser feito de engajamento entre a gente, de estratégia, de ocupar os espaços? Como é que você está vendo isso? Você como presidente de uma associação conservadora. Então, eu vejo com muita alegria e esperança renovada nessa eleição, e assim como a gente tem expectativas em outras eleições na América do Sul, para que a América tome rumo à direita e saia desse movimento que dominou aí a pauta durante vários anos, o movimento de esquerda que destruiu economias e só fez mal aos países, como a gente viu na Argentina, no próprio Equador, que tinha ali a esquerda à frente, e a violência disparou, a gente teve candidato nessas eleições, candidato morto. Então, assim, tomara que o Daniel Noboa consiga fazer um bom trabalho. E aí eu queria destacar aqui como a imprensa, essa extrema imprensa, deu essa notícia.
O G1 já chega falando o seguinte: quem é Daniel Noboa? Magnata exportador de banana que será o presidente. Ou seja, já vem colocando o cara magnata, um empresário, não sei o quê, já tentando taxar o cara dessa forma, como capitalista. É isso aí, exatamente. Capitalista, imperialista, satânico, né? De extrema direita. Aí o outro, a Folha de São Paulo, para não dizer que o cara é de direita, é conservador, já coloca: liberal Daniel Noboa é eleito presidente do Equador. Então, assim, liberal a gente pode até dizer que é, mas conservador de direita, ele não pode usar esse termo, não. A gente vai estar dando força para a direita. No Brasil, a gente não pode usar esse termo. Então, vamos dizer só que ele é liberal, porque liberal pode ser, de repente, de esquerda também. Então, vamos dizer que é liberal. Então, você vê que tem forma, tem método, e os caras têm a forma de transmitir, de passar a matéria, tentando sempre manipular. E aí eu queria destacar um último ponto. Ele é um empresário, realmente. O pai dele já tinha sido candidato algumas vezes à presidência, não tinha tido sucesso, mas ele teve sucesso com 35 anos. Ele é um cara novo, faz 36 anos agora em novembro. Então, assim, a expectativa é de que seja um bom governo, que ele consiga realmente fazer um trabalho, tanto do ponto de vista conservador, quanto também na parte econômica, que é importante, para que sirva até de exemplo para outros países que estão ao redor possam ver e direcionar o seu voto da melhor forma. O pessoal na Argentina já enxergou, e a gente vai ter eleições em breve. O pessoal no Equador enxergou, e assim, a tendência é o pessoal nos Estados Unidos também enxergar, lá já falando aí da América do Norte. Trump está na frente nas pesquisas, né? Trump está na frente. Pelo que a gente vê aí. Colocar uma pessoa ali mais ligada à esquerda à frente traz problemas econômicos para o país, e não só econômicos, traz problemas na parte de segurança pública, na parte de tudo que você imagina. Nós estamos vivendo isso, né, Daniel? Essa insegurança, problema econômico, insegurança pública, a gente está vivendo isso com a esquerda no poder. Travou? Pedrão tá aí? Estou na área. Pedrão, Daniel travou aqui, olha lá, tá lá, congeladinho, travou. Pedrão, a direita deu banana para a esquerda, né? Já que o empresário da banana deu uma banana para a esquerda no Equador e elegeu o Daniel Noboa, de 35 anos, de centro-direita, um conservador no Equador. Sumiu de novo. Aí, Pedrão tá por aí. Como é que você vê isso, Pedrão? Tá de... Daniel deve ser bom. Estamos sofrendo ataque da esquerda, só porque eu falei que o Noboa deu banana para a esquerda de lá e tomou o poder. Na boa. Isso é sem dúvida nenhuma, eu preciso falar. Desculpa se alguém vai ficar chateado comigo, daí da audiência, pode comentar, não tem problema. Noboa, isso é culpa do Bolsonaro, entendeu? Porque é Bolsonaro o grande exemplo que os países latino-americanos têm de administração firme, de país organizado, de um país que enfrentou a pandemia sem ter problema financeiro. Pelo contrário, nós crescemos em exportação, nós crescemos como país, nós tivemos um superávit histórico, nós geramos empregos, nós nos desenvolvemos na dificuldade através de um governo sério. Nós tivemos os menores índices de violência dos últimos 10 anos, redução do número de homicídios. Não se falava em vários temas que hoje a gente voltou a ouvir, que é invasão de propriedade, violência nas ruas, com arrastões. Os arrastões no Rio de Janeiro tinham ficado lá em 2016, 2017. Saíram no comentário. A violência no Rio de Janeiro estava, como eu posso dizer, estabilizada. Talvez eu possa dizer, estava estabilizada, as coisas estavam controladas. A gente sabe que é um ambiente de dificuldade, mas estava controlado, a gente não ouvia falar do que a gente está vendo hoje. Então, assim, a culpa disso, Noboa mesmo, a culpa disso é do Bolsonaro. Essa é uma culpa que a gente precisa atribuir a quem, de fato, tem responsabilidade sobre isso, de colocar o Paulo Guedes como um grande administrador da nossa economia,
Então, tudo isso é culpa do Bolsonaro. Agora, a esquerda, o que a população está vendo, essas mudanças elas estão acontecendo, só para finalizar, porque a população está vendo a desgraça que acontece quando um país é governado pela esquerda. O Equador está dominado pelos traficantes de droga. O Equador está dominado pelo tráfico de droga. A sociedade vive oprimida, a violência explodiu. O número de mortes por 100 mil habitantes quase que triplicou, quadriplicou, quase que quadriplicou. Partiu de 5,6 para 26,8 o número de mortes por 100 mil habitantes. Então, assim, são números de violência expressivos durante o governo de esquerda. E é por isso que a população está escolhendo mudar. Como bem disse o doutor Daniel, assassinaram o candidato à presidência, o Fernando Villavicencio, assassinaram há 10 dias antes das eleições do primeiro turno, o cara foi assassinado. Então, assim, a coisa está feia no Equador. E o equatoriano decidiu mudar. Assim como na Argentina, a gente vive falando aqui, a Argentina é governada há anos pela esquerda, a economia da Argentina acabou. Mais de 130% de inflação. Isso é absurdo para a sociedade, uma inflação que oscila diariamente. Então, assim, não é que a gente está convencendo a população está sendo convencida pela realidade de destruição que a esquerda causa nesses países. E decidiram mudar, seguindo o exemplo do governo do Jair Messias Bolsonaro. Exatamente. Bom, gente, já estouramos o nosso tempo. Vou pedir aí as considerações finais. Daniel, suas considerações finais aí. Quero só agradecer por mais um Boletim da Manhã, agradecer a nossa audiência e pedir que você continue aí compartilhando o máximo possível. Não deixe de seguir e também marcar o sininho para que toda vez que a gente entrar online, você receba um aviso aí no seu celular, no seu computador. Tá bom? Um abraço. Pedrão, direto de Foz do Iguaçu, suas considerações finais. Olha, eu quero deixar um beijo no coração, um beijo mesmo no coração de vocês que acompanham aqui o Boletim da Manhã, vocês que fazem suas orações pela gente, que incluem a gente nas suas orações. Quero agradecer por todas as mensagens que a gente recebeu. Hoje não foi possível a gente aqui colocar as mensagens de vocês, mas todos que assistem e que vão assistir o Boletim da Manhã vão ver as mensagens, então comentem, deixem sua opinião, ela é importante para nós. A gente lê cada mensagem que a gente recebe. E é isso aí, gente. Um beijo grande. Amanhã a gente está junto, a partir das 9 horas da manhã, e é um prazer estar aqui com vocês. Exatamente. E você que ficou com a gente até agora, meu muito obrigado pela audiência e obrigado pelas mensagens, que, como o Pedrão falou, nós lemos todas as mensagens que recebemos. Eu quero desejar um dia e um início de semana abençoada para todos. E amanhã você já sabe, você tem um encontro marcado às 9 horas da manhã com o Boletim da Manhã da Sou Mais Brasil. Deus abençoe o dia de todos e até amanhã. Tchau, tchau.